Então por que que a gente fica doente, gente? O que que vocês acham? Por que que a gente fica doente? Por que que as pessoas ficam expostas aos mesmos ambientes, aos mesmos vírus, né? Um pega e o outro não. O que acontece? Qual é o segredo aí? Por que que elas reagem diferentemente às doenças, vivendo do mesmo jeito, comendo as mesmas coisas, respirando o mesmo ar, praticamente vivendo iguais, né? Como é que explica isso? Se não tem uma explicação, então a gente vai inventando. É aqui que começa. É porque a pessoa é mais raquítica, é porque ela tá acima do peso, né? É porque ela tomou chuva, enfim, pegou uma virose, né? A gente inventa por causa da nossa ignorância. Eu, por exemplo, sou totalmente ignorante com a medicina, não sou médico, então eu falo que eu sou ignorante. Essa é a verdade. E eu estava lendo alguns artigos sobre como a medicina tradicional explica as doenças, e eu encontrei várias explicações. Ela aborda, por exemplo, entre várias, tá? A má alimentação, a falta de exercícios físicos, a ação virótica, ou porque já nasceu com esse problema genética, né? E mais uma porção de coisas aí que não é o caso aqui a gente falar, senão a gente não termina isso. Então, na minha ignorância, isso para mim também é muito vago. Talvez porque, como eu disse, eu não tenho competência para discutir essas conclusões. Mas, convenhamos, né, galera? Essas leis científicas também, elas são quebradas por tudo que é tipo de exceção, né? Até a matemática tem exceções. Antes, por exemplo, não sei se vocês lembram, né? O ovo fazia mal. Hoje o ovo é o melhor alimento que existe. Uma hora tal remédio é ruim, outro momento, nossa, aquele lá é o remédio da hora. Enfim, a sensação é que basta estar vivo para a gente ficar doente. E por essa questão, deve ser observada com muita cautela e buscar sempre uma segunda ou até uma 10ª opinião, se for preciso. Bom, gente, então aí o que aconteceu? Eu fui ler um pouquinho sobre Hipócrates, considerado o pai da medicina. E olha que eu estou falando aqui de 460 anos antes de Cristo, né? No ano 460 antes de Cristo. E sabe o que eu encontrei lá? Nossa, tem muitas mensagens legais, né? Tem muito conceitos muito bacanas do Hipócrates, que inclusive me despertou para ler mais profundamente. Mas o que eu gostei do que ele disse, uma das frases foi o seguinte: que o seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Vai vendo? Ou seja, a conclusão é que a gente não precisa de remédio. E tem mais. Ele tinha uma teoria chamada teoria humoral, teoria dos humores, que defende basicamente que o corpo humano se compõe de 4 substâncias, que ele deu o nome de humores. Elas devem manter um perfeito equilíbrio entre si, assim como os chakras, os meridianos, as nossas auras, que são outro tipo de energia, né, que faz parte das nossas bioenergias. Elas precisam estar em equilíbrio entre si. Quando perdem esse equilíbrio, segundo Hipócrates, ele diz que surge a doença. Olha só, é aqui que eu queria te chamar a atenção. Tanto do corpo quanto do espírito. Olha que sacada de Hipócrates. Mas hoje tem os laboratórios que fabricam os remédios, né? E é claro, nós não podemos abandonar os remédios no momento em que a gente já adquiriu a doença. O que eu estou trazendo aqui nessa visão é antes disso, é me precaver, é me antever as doenças. Mas aí eu me lembrei da medicina integrativa, ou a medicina alternativa, como muitas pessoas chamam, e eu encontrei um pensamento que me fez olhar a vida de uma maneira bem diferente da que eu sempre olhei. A medicina tradicional fala assim, ó, por exemplo, que o sistema imunológico é basicamente um sistema que cuida do equilíbrio do corpo. E aí
ele nos defende dos ataques de vírus, de bactérias, de infecções. Mas a medicina holística diz que ele também zela pelo nosso equilíbrio emocional, pelo nosso equilíbrio mental e pelo equilíbrio espiritual. Veja como tem a ver com a teoria dos humores de Hipócrates, vai vendo aí só. A gente sabe que a glândula que está ligada ao chakra cardíaco é o timo, aqui. E esse chakra, o nome dele é Anahata em sânscrito, ele também é conhecido como o chakra do coração. É o chakra que tem a capacidade de amar, que tem a capacidade de ser amado. É o chakra das emoções sublimes, deu para entender? Então assim, a gente tem emoções que a gente fala que é do coração para cima, que são sublimes, e aqueles que são os para baixo, que é raiva, rancor, ódio, aquela coisa toda. Então esse chakra é o responsável pelo equilíbrio das energias em todos os outros chakras. Eu até costumo dizer que para você despertar a Kundalini, a energia Kundalini ou Kundalini, deve despertar primeiro o chakra cardíaco. Porque quando você desperta o cardíaco, que é puro amor, a Kundalini vai subir repleta de compaixão, de compreensão, de amorosidade, não é? E aí isso para mim faz um maior sentido. Não sei se faz sentido para você, mas para mim faz um grande sentido. Por isso ele fica fragilizado quando não há controle emocional. É ele que se fragiliza mais. Alguns pesquisadores chegam a afirmar que esse chakra é o mais afetado pelas energias negativas, aquelas que atingem diretamente o nosso organismo, e aí ficamos propensos a desenvolver problemas cardíacos ou problemas depressivos. Então perceba que estamos só falando de um chakra, tá? Apenas um chakra. E por aí você observa que as doenças estão ligadas também na qualidade das energias que estamos vibrando através desse chakra e de outros. Por isso que falar do sistema imunológico não é algo tão simples assim para ser definido do jeito que a gente aprendeu com a medicina convencional, sem nenhum desrespeito. Não que ela esteja errada. Hoje a gente observa que a medicina voltou a dar as mãos para a espiritualidade. E isso para mim é sensacional, porque antes parece que houve uma briguinha, se separaram, mas agora voltaram, estão aí de boa. Hoje tem grupos de médicos médiums, né? E existem médicos que pesquisam o tema espiritual para compreender melhor como essa conexão pode influenciar positivamente no seu trabalho, mas principalmente na recuperação dos seus pacientes. Eu sou super mega blaster fã do Luiz Gasparetto. Não sei se vocês conheceram. Muita gente não gostava do jeitão dele, mas eu sou fã de carteirinha. E uma vez ele contou que uma das entidades que ele conversava disse que o nosso sistema imunológico funciona de uma maneira tão bonita, mas tão bonita, que a gente se surpreenderia se entendesse na sua íntegra. Pena que quase ninguém entende, dizia essa entidade. Ele diz que o sistema imunológico nos defende da nossa ignorância. Aí o negócio fica esquisito, né? Como é que é? O sistema imunológico nos defende da nossa ignorância? Eu vou trazer um pouquinho aqui um pressuposto da PNL que diz o seguinte, ó, que as pessoas fazem a melhor escolha disponível no momento. Então qualquer pessoa, num determinado momento, ela vai agir, vai fazer, vai falar com aquele recurso que ela tem naquele momento. E para ela é o melhor recurso. Significa que elas só fazem, né, agem baseadas naquilo que sabem fazer e com os recursos que ela tem naquele momento. Então isso aqui já parece que tem um pouquinho daquilo que a gente acabou de falar. Então, em outras palavras, elas fazem, as pessoas, né, fazem o melhor delas, mesmo que o melhor delas não seja o certo naquele momento, porque é o que elas sabem fazer. Agora, legal, vamos trazer isso para a vida real, vamos buscar isso, vamos pegar isso aqui e jogar no nosso dia a dia. Se você fez alguma coisa no passado que não foi lá muito boa, né, aí a gente costuma fazer umas cagadas, né?
O sistema imunológico dispara um mecanismo de compensação. É um mecanismo de compensação para nos proteger. E olha como tem relação com aquilo que eu falei da PNL. As pessoas só fazem aquilo que elas sabem fazer com os recursos que ela tem naquele momento. Então, o sistema imunológico nos protege da nossa ignorância. Porque se estava fazendo errado, é porque você não tinha conhecimento para realizar do jeito que era certo para você. E talvez isso pudesse até te machucar. Mas não, o sistema vai lá e te compensa, né? Ele vai lá e não deixa passar. Por quê? Porque até então você ignora aquilo. Sei lá, você mentia quando era criança. Você tinha medo de apanhar e mentia para sua mãe para ela não te bater. Hoje você não precisa mais mentir para ela, porque você cresceu, pode fazer o que você quiser. Então, o sistema agora, ele não te protege. Ele agora, se precisar, ele vai te deixar na mão. Então vamos pensar o contrário. Imagina que eu já aprendi como fazer, já tenho a sabedoria para fazer, pelo menos o que é bom para mim, né? Mas eu fico cometendo aí as mesmas coisas, fazendo as mesmas cagadas. Aí vem o sistema imunológico e vai me deixar na mão e não protege mais, porque eu já sei fazer o que é certo para mim. Eu já aprendi, já tenho essa consciência. Olha que interessante isso daí, gente. Talvez você nunca tinha ouvido uma explicação dessas. Agora você começa a entender porque algumas coisas também estão se repetindo na sua vida. Acho que começa a clarear isso aí para você. E eu vou clarear mais ainda. Essa explicação me deixa muito à vontade, até para dizer que a lei de atração também sofre influência desse mecanismo. Porque é assim, ó, você coloca alguma coisa, qualquer coisa, você coloca lá no seu subconsciente. Ele acredita naquilo como sendo verdade. E mesmo se não for verdade, ele vai acreditar como verdade. Por quê? Porque ele não julga. Então ele vai materializar aquilo com o tempo sem discutir se aquilo é errado ou não para você. Até aí você já sabia. Eu acredito que isso aí você já sabia. Se você colocou algum desejo lá no seu subconsciente, ele vai lá materializar como sendo algo bom para você. Estou falando subconsciente. O que você talvez não sabia é que se o sistema imunológico vir que aquilo não vai fazer bem para você, e você não sabia disso até então, ele não vai deixar aquilo se materializar. Por isso algumas coisas não dá certo com a lei de atração. E se não acontece, a pessoa cai naquelas frases, né? Não era para acontecer, tudo acontece na hora certa, Deus sabe o que faz. Gente, não é nada disso não, tá? Metafisicamente não é nada disso não. Pode até ser que tudo acontece na hora certa, mas é a partir do momento que você sai da ignorância e aprende a dar o seu melhor, a fazer o seu melhor. Se não aquilo que você queria e não era o seu melhor desejo, o sistema vai lá e bloqueia. E por que ele bloqueia, gente? Porque você não sabia que tinha um jeito melhor de fazer aquilo. Entendeu agora? Deu para entender? Pessoas muito críticas, por exemplo. Elas geralmente elas acreditam de verdade que criticar ajuda a pessoa a melhorar, ajuda o outro a melhorar, né? Que vai consertar o jeito dela ser. Se na ignorância dela, de quem critica, ela acha que é verdade, que está fazendo o melhor dela, então por mais que ela critique, por mais que ela reclame, por mais que ela pragueje, seja lá o que for, o sistema imunológico dela não deixa que essas pragas e essas maldições que ela está lançando atinjam o corpo dela. Mas peraí, como atinge o corpo dela? Ela está praguejando e atinge ela mesma? Sim, gente. Porque quem faz isso, a primeira pessoa a ser atingida é ela mesma. Nós temos uma aura, né, dependendo de cada pessoa, de mais de metro. E é onde está ali uma frequência energética a 1000 por hora. Então, se eu falo alguma coisa, o primeiro a ser atingido sou eu. Por isso a gente fala assim, ó, cuidado com as palavras, né? Então, agora imagine que ela saiu dessa ignorância. Aquela fofoqueira lá, aquela pessoa que vive criticando. Ela saiu da ignorância
e começa a ver virtudes e qualidades nos outros. Né? Começa a perceber que as outras pessoas também estão fazendo o melhor delas. De repente alguém fez uma coisa ruim para você, você fala, é o que ela sabia fazer. Então agora ela entende que nada daquilo vai fazer o outro mudar. Ela não vai conseguir mudar ninguém criticando. E a partir desse exato momento, então, aí é que eu falei da hora certa, né? O sistema não protege mais, não vai protegê-la mais dessas coisas. Então se ela continuar criticando, mesmo sabendo que não é o melhor dela, é como o sistema dela dissesse assim, ó, ei, dá uma olhada aqui para mim que eu quero te falar um negócio. Você já aprendeu o que é certo, o que é melhor. Mas se você continuar reclamando a partir de agora, ficar aí praguejando desse jeito, não vou fazer mais nada não, o problema agora é seu. Então é mais ou menos assim, né? O sistema deixa passar essas coisas, deixa materializar aquilo do plano etérico, né? Por tudo aquilo que ela provavelmente está ali praguejando, desejando para o outro, criticando, ou seja lá o que for, fofoca, né? Qualquer coisa dessa natureza. Deixa o corpo dela, a partir daí então, muito mais suscetível a contrair doenças. E quem é criticado? Tá, aquela criticava. E quem é criticado? Como é que acontece isso aí? Olha, se a pessoa acha que o crítico está certo, que aquela pessoa que critica está certa, ela vai ficar até brava, ela pode, né, não gostar daquilo, ficar brava, tal, vai ficar chateada por algum tempo, mas o sistema dela vai proteger. Mas quando ela também reconhece que aquilo não é dela, que ela precisa, portanto, dar um basta nisso, perde até a amizade se for o caso, né, porque se ela continuar aceitando, aí sim, ela também vai ficar suscetível às doenças. Deu para entender, gente? Tô sendo claro aqui, né, na explicação, porque você tem que puxar um negócio, puxa o outro, tentar encaixar, e às vezes a gente dá uma escorregada aí, mas onde é que você não entender aí, coloca aí que eu vou buscando aqui o entendimento com você. Então vamos lá, tem uma outra explicação, na verdade é uma observação, que eu ficava pensando assim, ó. Às vezes você conhece uma pessoa bacana, evoluída, sabe, uma pessoa superior, né, bondosa, com ideias tão nobres, pelo menos no meu conceito, no conceito da gente, mas ela vive doente, o tempo inteiro ela está doente, às vezes até com doenças graves. Nesse caso, por que o sistema deixou passar a doença? Se era uma pessoa tão bacana, né, aquela coisa. Olha, gente, é simples. Na cabeça dela, ela acha que está fazendo pouco. Sabe aquelas pessoas, né, cheio de orgulho, cheio, né, o ego lá em cima? Ah, eu estou fazendo pouco, né? E não estou fazendo direito. Eu podia fazer melhor, eu podia ser uma pessoa melhor. Mas é uma contradição, porque ela já está fazendo o melhor dela. Talvez ela valoriza muito a questão da humildade, né? Que geralmente a nossa interpretação aqui é muito equivocada. É subserviência, é uma coisa bem... Eu não gosto muito de falar de humildade aqui com a gente. E aí você depara com alguém inferior àquela. Uma pessoa até agressiva, bruta, mas tem uma saúde de ferro, sabe? Você olha para a pessoa, não adoece, não toma remédio, tá, vai para chuva, vai tudo, tá ali firme. Aí é que está. Ela está sendo protegida porque ela está dando o melhor dela. Ela está lá brigando, mas ela acha que aquilo é certo, então ela está dando o melhor dela. Ela está brigando ali de fato, né? Não é brincadeira, não. Se é para brigar, então vamos brigar direito, porque é o que eu sei fazer. Então ela está fazendo o que ela sabe fazer. Aí nesse caso, o melhor dela está sendo protegido pelo sistema. Viu que legal? Não é interessante observar sobre essa nova ótica? Sobre esse jeito de ver como as coisas funcionam? Por isso que eu gosto de pesquisar, porque tem pessoas que falam umas coisas que você fala assim, gente, isso aqui encaixa direitinho naquela engrenagem que eu estava buscando, a peça que faltava. Então, gente, vamos transliterar esse pensamento para o fazer, ou seja, para o trabalho. Talvez é o que interessa aqui a muita gente que está trabalhando, tal, e etc. E aí tem dois tipos de gente, quando o assunto é fazer alguma coisa, né? Quando o assunto é trabalho.
Tem aquele que sabe fazer, mas tem preguiça e faz corpo mole. E tem o que às vezes nem sabe tanto, mas está tentando fazer, dando o seu melhor naquela tarefa. Provavelmente o preguiçoso vai ficar mais propenso a doenças do que aquele que está tentando dar o seu melhor, porque o sistema vem e protege ele. Por isso, se eu fizer algo errado, sabendo que é errado, eu fico exposto às doenças. Se eu minto, sabendo que é errado mentir, eu adoeço. Se eu vivo na raiva, no rancor, no ódio, sabendo que são desnecessários para o meu bem-estar, eu adoeço. Isso me faz lembrar de uma pessoa que eu conheci há muitos anos. Ela tinha o hábito de lavar a casa inteira, 2 ou até mais vezes por dia. Mas é a casa inteira, para você ter uma ideia. Ela lavava o quintal, que era cimentado, e um quintal grande, tá? Com sabonete. Vai vendo o nível do negócio. Só sei que quando eu me dei conta, eu já tinha dito para ela assim, ó. Olha, se você não parar com essa mania de limpeza sem motivo, está sujo não, né? Mas sem motivo, você vai contrair um câncer. Deus me livre, ô boca de praga. Alguns anos mais tarde, eu soube que ela estava doente. Naquela época, eu não conhecia nada sobre esse assunto, mas olha como a natureza é inteligente. Eu consegui perceber algo que já estava materializando no corpo dela. Então essas observações fazem muito sentido para mim, essa visão mais holística e menos cartesiana. Não que a cartesiana seja errada, de novo, repito, é apenas um outro jeito de ver as coisas e a gente não pode ignorar, não dá para ignorar. Então, ainda insatisfeito, eu precisava conhecer mais, eu precisava pesquisar mais para entender como esse mecanismo funciona. Sabe qual é o caminho que a doença faz para uma pessoa X, para uma pessoa Y? Por exemplo, qual é o caminho que a doença faz para a pessoa ter um câncer? Então, eu queria compreender como ela tem uma dor aguda que a medicina não explica ali, mediante os exames negativos, né? O médico olha, mas você não tem nada, mas dói e é real a dor. Enfim, por que a pessoa contrai uma doença? Eu precisava entender isso. Então eu estudei os livros do Gasparetto, os livros do Val Capelli, de tudo quanto é autor que falasse da metafísica, ou de como o corpo fala com a gente para nos avisar que algo não está bem. E aí, seguindo os ensinamentos, alguns ensinamentos do Gasparetto, eu gosto muito de todos, observei que aqueles momentos em que eu estava empurrando as coisas, porque a gente tem essa coisa de empurrar com a barriga, né? Então quando eu estava ali empurrando as coisas com a barriga, a maioria dava errado. Eu gripava com mais facilidade, eu ficava na janela um minutinho, já resfriava, não podia pegar vento, não podia pegar chuva, não podia pegar sol, não podia nada, eu ficava doente. E aí nos momentos que eu estava com tesão para fazer as coisas, que eu estava ali totalmente motivado, dando o meu melhor, né? Tudo dava certo. Saía, dormia sem camisa, beijava gente gripada, nada. Eu ficava bem. Estranho, né? Tinha alguma coisa aí que eu precisava entender. Então eu percebi que quando a gente empurra o que a gente está fazendo, a gente, na verdade, a gente se empurra. Já falei isso em outros vídeos aí. E por mais que a gente faça, a sensação que, empurrando, né? A sensação que fica é que as coisas, elas não terminam, ficam inacabadas. Que poderíamos ter feito melhores e não fizemos. Então a natureza vai lá e deixa passar as doenças. Agora, quando a pessoa ainda tem aquela ignorância sobre essas coisas, o sistema protege. Então, se a natureza criou a ignorância, ela também criou as suas defesas. Isso, né? Aonde tem lá a febre amarela, é onde nasce lá a planta que você toma, quinino, né? Por isso, quando eu mudava a minha atitude, quando eu me empenhava, botava gosto, né, naquilo que eu estava fazendo, as coisas começavam a dar certo e eu voltava a ficar bem. Hoje eu uso alguns truques que costumam dar certo para mim. Quando eu vou fazer alguma coisa e percebo que eu estou me empurrando para fazer alguma coisa, seja ela qual for, eu largo tudo e vou fazer outra coisa que me dá prazer. Isso agora e isso antes, foi sempre assim. E aí quando a motivação volta, eu vou lá e termino o que eu comecei.
Então, quando eu trabalhava, por exemplo, na empresa, era hora de dar uma paradinha pro cafezinho, para ir no banheiro, sair daquela situação ali. Eu queria sair daquela situação. E foi aí que eu entendi, conforme o Gaspa me ensinou muito bem, que o sistema quer o seu melhor, porque ele só te dá o melhor dele. Presta atenção nisso. É uma troca justa, você não acha? Então, sem negar a medicina tradicional, eu comecei a compreender depois, principalmente depois que eu fui estudar corpos sutis, entender sobre as energias que fluem desses corpos e como elas refletem em nosso corpo físico. Eu comecei a compreender melhor. Então, em vez de olhar esse corpo denso, né, esse corpo denso aqui, ó, como um corpo separado dos outros, eu passei a compreender que o nosso corpo mental não está dentro da cabeça. Não? Como assim? A percepção sim está aqui, ó. A gente percebe as coisas com os nossos canais sensoriais, né? Visão, audição, tá, etc. Mas as transmissões do que a mente percebe está no corpo inteiro. Por isso que o corpo fala com você. Por que você arrepia quando você está com medo? Por que não é a mente que dá um tilt? Não, você vira uma calopsita. Por que a gente perde as forças das pernas diante de uma situação catastrófica, de um sustão? Por que o coração acelera? Por isso essa coisa de escolher aquilo que faz bem ou mal para nós, não é na cabeça que isso funciona. O negócio é mais, a gente fala, o buraco é mais embaixo, né? E é mesmo. A metafísica diz que é no intestino que acontecem essas seleções. É ele quem escolhe o que vai te fazer bem e o que você pensa ou precisa que deve jogar fora, tá? E não é só na parte física que ele faz essa seleção, não, gente. Ele seleciona também no nível mental, tá? Pensa comigo, ó. Se você digita merda, vai imprimir o quê? Se pensa besteira, vai acontecer o quê? Não fez nenhum sentido? Então tá. Me explique então, por que quando você viaja, dá aquela ansiedade na viagem? E sabe o que acontece? Porque você pensa que pode ser bom ou que pode se decepcionar. É algo novo. Você vai enfrentar um hotel novo, um lugar novo, pessoas. Então você pode achar que não vai ser aquela viagem que você gostaria de fazer. Ou seja, vem o medo e aí a ansiedade. E quem sente isso no corpo inteiro? Agora você sabe. Quando você viaja, o que acontece com o seu intestino? Se prende. Só depois de 3 dias ali comendo mamão, né, todo dia, é que você consegue ir ao banheiro. É ou não é? No 3º dia você já se acostumou com o ambiente e o sistema entende que essa mudança não vai te fazer mal nenhum. Eu comecei a perceber isso comigo mesmo. E hoje em dia eu viajo tranquilamente, porque eu sei que eu vou ser feliz na viagem. E tem mais. Se eu não for, se a viagem não acontecer do jeito que eu planejei, eu faço ficar do jeito que eu quero. Depende de mim, não depende dos outros. A não ser que eu chego lá, a reserva foi cancelada. Aí, né, depende do outro. Mas aí eu procuro outro lugar. Já aconteceu isso, né? Por isso que aqui no mundo físico, gente, quando você fica com medo, indeciso, com dificuldade para selecionar as coisas para você, isso vai se somatizar no seu intestino. O sistema deixa passar as doenças e você começa a ter problemas no intestino. Repare que pessoas com problemas de prisão de ventre muito severa são pessoas que adoram conservar tudo que não presta. E eu estou falando isso a longo prazo, tá? Guarda prego usado, guarda aquele araminho que prende os pacotes de pão, borracha de dinheiro, clipes, parafuso usado, o primeiro boletim da escola. Ou seja, tudo o que é defunto, elas desenterram e guardam. É sim, pode observar. Se elas tinham condições de jogar fora e não jogaram, depois de alguns anos, é o intestino que sofre. Por isso arrume a sua bagunça. Por isso a gente fala,
arrume a sua bagunça. Você vai se sentir melhor, mais leve. Selecione o que vai ser doado, o que será aproveitado e o resto sim, joga fora, tá? Mas Getúlio, é o primeiro desenho que eu fiz na escola, minha mãe guardou até hoje para mim. Guardar para quê, criatura? Para que serve esse desenho hoje? Pega também aquele ursinho cheio de ácaro, aquela bonequinha cheia de bactéria que você guardou lá, sabe? Joga fora também. Ai, Getúlio, minha mãe vive falando isso, mas eu guardei porque foi presente do meu primeiro namorado. É a única lembrança que eu tenho dele. Você gosta, né? Você gosta. Não, você gosta. O cabra já casou, já é avô, já morreu, mas você fica lá guardando o defunto na sua cabeça. Lembrancinha? Ficar lembrando pra quê? Depois não reclame das suas rinites, tá? Bom, vamos em frente, que é melhor, né? Então quem vive guardando, conservando coisas que nunca vai usar, vai ter, muito provavelmente, se já não tem, prisão de ventre. Mas tem aquelas também que na vida delas, elas querem resolver a vida delas assim, tudo de uma vez só. Se tem que jogar fora, pega tudo que não presta e sai jogando fora. Depois até se arrepende de ter jogado fora algumas coisas, porque ela não respeitou o processo da seleção. O que é esse processo da seleção, né? Metafisicamente, como é que isso acontece? Primeiro, ela vai ter uma grande desinteria, né? Uma pessoa que sofre muito de desinteria. Não sei se você já conheceu pessoas assim. Porque até para jogar fora, a gente precisa selecionar primeiro. Como faz o intestino? Primeiro ele seleciona tudo que ele precisa, né, para o nosso organismo, depois joga fora. O que você faz quando você vai arrumar suas gavetas? Você seleciona primeiro ou joga tudo no lixo sem olhar nada? Então, entendeu agora? Pois bem, uma das coisas também que eu vejo as pessoas reclamarem muito é de dor nas pernas. Como é que acontece com o tempo, né, metafisicamente falando, as dores nas pernas? Tudo que está relacionado com as pernas tem a ver com o nosso apoio. Como eu me apoio no mundo, como eu me suporto para eu ir aonde eu quero. Eu não estou falando pessoa que anda de bengala, de muleta. Não é isso não, estou falando se você é capaz de ir onde você quiser com você, sem ficar aí grudado nas pessoas. Você precisa disso? Então olha aí para suas varizes. Enquanto você tiver problemas de se levantar para você ir aonde você quiser e não vai, mas ir lá sozinha, não tem graça. Custa você ir comigo? Custa. Custa e custa muito para você. Se a pessoa não tem determinação para levar a vida dela sozinha, ela provavelmente terá problemas de circulação. Porque a circulação rege essa questão de ir e vir, né? É o circular. Por isso o fato de não circular causa pressão em alguns vasos. E aí aparecem as varizes. Elas representam aqui de uma forma metafórica os empecilhos que a pessoa coloca na vida dela para sair, para ir. A pessoa sabe que poderia ir sozinha. Ela tem maturidade para entender que ela é dona da sua liberdade de ir e vir, mas prefere ficar sentada. Então ela vai comprometer a circulação dela até que ela mude de atitude. Muda a atitude, acaba o problema nas pernas. O que já está lá não tem mais jeito, né? Mas a partir da sua mudança de atitude, não aparece mais. E não adianta tomar remédio, gente, achando que tomando remédio você vai curar a causa. Não adianta pensar que você foi lá, tirou o tumor e ficou curada. Porque a causa do tumor são seus ressentimentos. São gerados pela tua raiva acumulada. Porque a pessoa tem um orgulho ferido desse tamanho, né? Que ela adora curtir. Então, ela fala assim, mas eu já perdoei. Mas vive dizendo que se a pessoa aparecer na frente, ela não sabe o que vai acontecer. Então ela perdoou lá, mas não perdoou aqui dentro. Então esse ressentimento vai se materializando no físico e o tumor aparece exatamente no lugar onde a dor está. Por exemplo, mulheres feridas na sua feminilidade podem desenvolver tumores no seio. Pessoas feridas na sua forma de se expressar, os nódulos aparecem na garganta.
Pessoas muito revoltadas que não conseguem digerir as coisas, vai aparecer no estômago. O coração, por exemplo, tem a ver com sentimentos. Arrastar sentimentos de sofrimento, piedade, aquela autopiedade, né? Ai, coitadinho, a coitadinha. Alegria represada por um longo tempo vai refletir no coração. Dores menstruais tem a ver com a opressão sofrida quando a menina virou mocinha. Depois que a mulher tem a sua primeira menstruação, é um tal de senta direito, menina, fecha as pernas, vai se lavar, você tá suja. Como se menstruação fosse sujeira. Se aquela mocinha aceitou esse lixo externo, muito provavelmente pelos pais ou irmãos ou sei lá quem, provavelmente ela sofre de dores menstruais até hoje. Tem outros fatores, claro, mas eu estou falando do lado metafísico das doenças. Legal? Vamos separar aí o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então o local e o modo que a doença aparece tem a ver com aquilo que você não está dando o seu melhor durante a vida. Então vai lá, mulher, se solte, seja feliz, seja novamente aquela criança que você foi um dia, mas assim, com a sua total expressão, você entendeu? Aí sim, essas dores menstruais, ó, vai para o espaço. Lembre que as infecções vêm de algo de fora, que nós estamos aceitando. Ela vem de fora e nós aceitamos. Como eu citei o caso da crítica, né? Se eu não tenho consciência da minha essência, eu acabo aceitando as críticas, mas meu sistema vai lá e me protege. Mas se eu já ganhei essa consciência e eu já sei que das minhas capacidades, já sei do meu potencial, então eu não aceito mais a crítica de ninguém. Meu corpo se fortalece e as infecções, desaparecem. E assim por diante, gente. O importante é você ter consciência de que adoecer tem a ver com não fazer o seu melhor, não dar o seu melhor nas coisas. Porque a saúde é um direito seu. Basta fazer o seu melhor. Quando você faz o seu melhor, significa que você está fazendo com amor. E o amor tem tudo a ver com o coração, tem a ver com o chakra cardíaco, com a anahata. Quando a gente está fazendo o nosso melhor, nosso coração fica apaixonado, a gente fica feliz, fica radiante, iluminado, fica cheio de energia, né? Assim, nem fome a gente sente. Pode observar, a gente está apaixonado, está motivado, nem fome a gente tem. Então a mensagem que eu deixo para você aqui hoje é que não precisa exigir de você, veja bem, você não precisa exigir de você o seu melhor. Ah, mas você não está falando que eu tenho que dar o meu melhor? Sim, calma. Peraí, deixa eu terminar de falar, né? Você não precisa exigir de você o seu melhor. Senão você vai arrumar sarna para se coçar. Você vai se empurrar. Mas sim, que tenha consciência, que você tenha maturidade, que te leve a fazer o seu melhor. Com generosidade, com amor, com compaixão. Entendeu agora? Não é exigir, mas fazer com consciência, e essa consciência vai te levar a fazer o seu melhor. Legal? Eu não sei você, mas nesse momento de confinamento que nós estamos vivendo, eu nunca recebi tanta mensagem com pedidos para vibrarmos no positivo, manter a alegria e ficar bem na medida do possível. Acho que você deve ter recebido também aí essas mensagens. Tem uma verdade nisso aí. Mesmo que as pessoas não pensem dessa maneira, porque não sabem, né? É hora de pensar positivo e agir positivamente, gente. Porque o corona é um vírus. Ou seja, é um lixo que vem de fora que você pode aceitar ou não. Quem morre de medo, morre. Por isso, algumas pessoas consideradas de risco, com 70 anos ou até mais, é contagiado e reage muito bem. Passa lá 10, 15 dias, está saindo do hospital. E outras consideradas fora de risco são entubadas. Como a medicina convencional olha para isso, se baseando apenas na relação doença e saúde? Não dá para ser assim. Eu tenho certeza que se fizessem um registro da vida dessas pessoas, ou seja, como elas pensam, como elas vivem, como elas reagem diante de cada problema, como elas vibram, não estou dizendo que é sempre assim,
mas possivelmente o resultado teria duas classificações. Aquelas que sempre fizeram o seu melhor, provavelmente seriam classificadas como as que tiveram pequenas reações do Covid. E as que não deram o seu melhor, provavelmente seriam classificadas como as que tiveram maiores complicações. Isto é minha teoria, ok? Tudo está no meu jeito de olhar. Vamos nos cuidar, vamos continuar usando máscaras, tomar banho de álcool, né? Sai, voltou, toma um banho de álcool, depois vai para o banheiro. Fugir de aglomerações, isso tem que continuar. Mas cultive dentro de você o amor. Só o amor, não o medo. Deu para entender? Então, se você gostou do tema, deixa o teu like, compartilhe com seus amigos. Compartilhe esse negócio, gente, pelo amor de Deus. Senão eu vou pegar vocês aí e vou dar uns tapas, tá? Um beijão pra vocês e até quinta-feira, tá legal? Tchau, tchau. Tô meio doido hoje. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês, pela presença, né, pela paciência de ouvir esse maluco aqui. Mas você sabe que eu faço isso pra você, tá? Legal, então. Bom final de semana pra vocês. Uma excelente semana que vai entrar aí, né, que é a próxima semana. E que a gente realmente tenha muita saúde, que a gente tenha pensamentos muito bons para a gente enfrentar essa fase que não está lá legal. Mas se toda hora eu falar que ela não está legal, é mentira. Porque ela me ensinou a olhar para dentro de mim, ela me ensinou a perceber as minhas falhas, ela me ensinou a ver o quanto de potenciais eu tenho, né? Qualidade. Eu sou lá meia boca, tal, mas assim, eu tenho muita qualidade, eu tenho muito potencial, você entendeu? Então eu reconheço isso em mim. Essa coisa de ir para dentro me fez reconhecer isso assim de uma vez por todas. Então se tiver sobrado aí alguma dúvida, esse Covid veio e tirou tudo. Então assim, tem o lado bom de toda catástrofe, né? A gente agora sente mais necessidade de abraçar, sente mais necessidade de estar junto, sente mais necessidade de compartilhar, nem que seja bobagem, mas olha como isso faz falta. Poxa, levou tanto tempo para a gente aprender isso, mas uma coisa é muito mais importante do que isso, é ter respeito de fazer esse compartilhamento. E não com fake news. Não simplesmente ficar dando a sua opinião sem pensar se você está machucando alguém ou não. Tá bom? Legal? Beijo pra você.